Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula. O tema da nossa aula é Evolução Histórica da Educação Especial. Você está dentro do componente curricular Fundamentos da Educação Especial e nós estamos pegando como referência para esse estudo o fascículo de Educação Especial de Maria Ângela Monteiro Corrêa, da Fundação CCERJ. Eu sou a professora formadora Geisa e nós vamos então falar de um período histórico que é dos primórdios lá da antiguidade até a Idade Média. Como que a educação especial então foi vista, né? Como é que era a visão em relação às pessoas, público-alvo da educação especial. Então, o objetivo desta aula é compreender a evolução da educação especial através da história e conhecer as diferentes formas de convivência com a pessoa com deficiência. Então, nós precisamos, primeiramente, entender porque nós falamos muito de discriminação, né, de desrespeito, mas nós precisamos entender, já que estamos no processo de formação inicial, para sermos licenciados para dar aula, é que essa visão sobre deficiência ela é social e historicamente construída. O que significa dizer? Que a própria sociedade e a visão de mundo que ela faz de si mesma é que constrói determinados conceitos, né? E é dentro da história, dentro de um tempo histórico, né? Cada momento histórico, nós vamos poder observar que a educação especial, ou o público-alvo da educação especial, as pessoas que fazem parte da modalidade de educação especial, foi visto de acordo com o quê? Com as informações de que dispomos, as nossas crenças e convicções, então as crenças e convicções da época, as informações da época, o pensamento religioso da época, o entendimento sobre deficiência da época, né? Então, nós explicamos, agimos, justificamos nosso comportamento em relação às pessoas consideradas por algum motivo diferentes. Porque nós temos determinada identidade com grupos que consideramos iguais. Então, o diferente, nós tentamos explicar, agir e justificar os nossos comportamentos, né? E aí a discriminação e o preconceito estiveram sempre presentes no convívio das pessoas com deficiência. E é isso que nós vamos estudar agora. Nós vamos estudar a primeira parte, que é a antiguidade. A antiguidade, nós vamos falar então dos romanos, no início da era cristã. Então, existe aqui, eu coloquei uma citação, é muito relevante você prestar atenção. Está dizendo assim, ó, nós matamos os cães danados, os touros ferozes e indomáveis, degolamos as ovelhas doentes, com medo que infectem o rebanho, asfixiamos os recém-nascidos mal constituídos, mesmo as crianças, se forem débeis ou anormais, nós as afogamos. Não se trata de ódio, mas da razão que nos convida a separar das partes sãs aquelas que podem corrompê-la. Então, isso é lá na antiguidade. É o advento da escrita, né? Então, já temos aí um período longo da história que as pessoas com deficiência eram afogadas. As pessoas que nasciam, segundo a visão da época, mal constituídas, eram colocadas fora do convívio. Então, apesar disso, Roma deixou um legado em torno de leis, os avanços na medicina, a questão da saúde pública, por exemplo, água potável, latrinas públicas, a rede de esgoto, que isso ele colabora com o quê? Com a garantia da prevenção de muitas deficiências ou males que poderiam ser até incapacitantes. Então, as leis romanas, aquela época, proibiam a morte intencional de crianças com menos de 3 anos de idade, exceto no caso de a criança ter nascido com alguma mutilação ou ser considerada monstruosa. Para casos como esses, a lei previa a morte ao nascer. Então, nós estamos falando de quem? Da criança que nascer com deficiência, com alguma deformidade. E apesar dessa lei romana, nem todas as crianças com deficiência foram mortas, mas elas foram abandonadas em cestas com flores à margem do rio.
E aí o que aconteceu com essas crianças? Escravos e pessoas pobres que viviam de esmolas ficavam esperando essas crianças para criá-las e utilizá-las como meio de exploração dos romanos, por meio de esmolas significativas. Então, Roma, esmola, negócio rendoso, por conta disso, que a esmola dentro de Roma virou um negócio que tinha muita renda, muitas crianças foram raptadas, foram até mutiladas para serem consideradas então com deficiência e servirem como pedintes em templos, praças e ruas de Roma. Então, olha só, o que eu quero chamar a atenção, como é que era o pensamento da humanidade. Então, em Roma, na antiguidade, o pensamento era desse jeito. E agora aqui, como que era na Grécia Antiga? Como que era o contexto da Grécia? Era culto ao corpo, à perfeição, aos ideais atléticos, levavam os deficientes a serem sacrificados ou escondidos. Quer dizer, se era culto ao corpo e à perfeição e ideais atléticos, então a pessoa com deficiência, ela não era importante para aquela sociedade. Então, no livro República de Platão, que foi publicado inclusive num curso de formação promovido pela Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação em 97, eu inclusive participei desse curso. Tem uma citação que fala: quanto aos filhos de sujeitos sem valor e aos que foram mal constituídos de nascença, as autoridades esconderão, como convém, no lugar secreto que não deve ser divulgado. Então, quer dizer, qualquer criança que nascesse mal constituída, as próprias autoridades eram obrigadas, na Grécia Antiga, a recolher. Em Atenas se comemorava a solenidade, então, do nascimento da criança. Caso a criança nascesse mal formada, o próprio pai já deveria exterminá-la. Em Esparta, as crianças com deficiência física ou mental eram então consideradas sub-humanas. Então, por isso elas eram abandonadas ou eliminadas, lançavam-se num precipício. Por quê? Porque os espartanos eram um povo guerreiro, precisava dos guerreiros. A criança nascia, ficava com a família até os 7 aninhos, depois já era entregue para o Estado formar guerreiros. Então, para aquele modelo de sociedade, pessoa com deficiência não servia também. E aí, por toda a antiguidade, o sentimento ele foi ambivalente, né? Houveram divergências, ora elas eram exterminadas, ora teve um pensamento de não vamos purificá-las, porque elas estão então possuídas por demônio ou demônios, quantos seriam, né? Então houveram sentimentos, ora de rejeição, ora de cuidados, ora de abandono, ora de perseguição, ora de proteção. Muitas vezes, em determinados momentos, porque nós não podemos delimitar a história, nós não podemos dizer assim, a partir de tal ano tudo mudou. Não. Na verdade, houveram momentos mais fortes em relação a determinada tendência de comportamento da humanidade, né? Então, em determinadas épocas, a pessoa com deficiência ela era considerada com alma. Em determinada época, ela era considerada que não tinha alma, não possuía alma. Então, e a piedade, né? As questões de se ter piedade com essa criança que nascia com deficiência. Havia então uma dificuldade que as culturas da época tinham para entender as diferenças entre as pessoas. Então, era o pensamento social, era uma construção da sociedade. E com o advento do cristianismo, a pessoa com deficiência passou a ter alma. Então, ela não poderia mais ser eliminada, porque eles também eram considerados filhos de Deus. Nós vamos falar agora das questões do contexto, então, do que aconteceu na Idade Média, né? Com o crescimento urbano, houve então um decréscimo nos cuidados básicos com a saúde, com a higiene, as populações ficaram sem estrutura e sem recurso para a saúde, houveram muitas epidemias e doenças mais sérias que exterminaram parte da população, né? Então, devido à ignorância, todas essas doenças mais graves, as incapacidades físicas e as más formações congênitas, eram consideradas sinais da ira celeste ou castigo de Deus. Porque lembre-se, nós já estamos no advento do cristianismo.
Então, essa sociedade, ela era cercada, então, por um misticismo, né? Que cercava as deficiências. A prática nas camadas mais pobres era de benzedura. Vai benzer a criança e fazer ritos misteriosos para exorcizar, para tirar os demônios dessa criança que nasceu com deficiência. Eles acreditavam em magias e feitiços e atribuíam as doenças e deformidades físicas à ira de Deus ou presença de demônio. Então, utilizava-se também dos medicamentos e de produtos naturais. A pessoa com deficiência física ou sensorial passou a viver à margem da sociedade e com recursos das esmolas que recebia. Quando fala à margem, né? Se você pegar, fazer um círculo, em volta desse círculo, você colocar pontinhos ali externos ou bem grudadinhos ali naquele círculo, é assim que as pessoas viviam, longe do convívio. Então, nós vamos aqui falar um pouco, então, como teria acontecido essa evolução histórica, então, da educação especial. Acredita-se que na Bélgica foi instituída a primeira instituição para abrigar pessoas com deficiência que na época se chamava mental. Então, isso lá no século XIII, 1200, por volta de 1200. Eles eram colocados aonde? Numa colônia agrícola. Até então, as pessoas com deficiência eram colocadas em igrejas e conventos, né? E lá eles faziam alguma ajuda lá. E por volta do ano de 1300, surgiu a primeira legislação sobre cuidados e bens das pessoas com deficiência mental. Com essa visão, então, a pessoa com deficiência, ela era considerada que tinha alma, então ela tinha os bens e ela tinha também direitos à herança. Mas também não havia uma distinção entre uma pessoa com deficiência e uma pessoa com doença. Deficiência, vamos pensar em deficiência do que nós chamávamos antes mental, e doença mental. Era considerado tudo a mesma coisa. Com o advento do cristianismo, houve então a propiciação na sociedade de novos valores éticos às pessoas. Estabeleceu-se que a tolerância em nome do amor ao próximo. Só que mesmo assim, houveram as atitudes ambivalentes. Da mesma forma que lá na antiguidade aconteceu isso, aqui perpassava pelo esse pensamento teológico, né? Vamos fazer caridade, não, mas vamos castigar. Vamos, pela caridade, nós vamos dar abrigo, vamos dar alimento e proteção, mas nós vamos castigar as condutas imorais, né? Porque condutas imorais da pessoa com deficiência é porque é possuída pelo demônio. Então, vamos fazer exorcismo com flagelação para expulsar esse demônio. E não podia mais ser assassinado devido à ética cristã, né? Então, tinha que ser mantido e cuidado. Aqui nós fazemos então um paralelo, só para ficar mais claro, então, só para lembrar, ou para fixar, entre a Antiguidade e a Idade Média. A rejeição na Antiguidade se transformou na Idade Média na ambiguidade, proteção e segregação graças ao cristianismo. Então, se segregava, pensando em fazer caridade, né? Dava-se abrigo, se protegia, dava comida, e sobre esses aspectos do castigo, né? Associando-se à caridade, a solução foi atenuar o castigo, transformando-o em confinamento. O que seria esse confinamento? Mesmo que gerasse desconforto e promiscuidade, atendia aos requisitos cristãos da época, porque segregar para eles seria fazer caridade, garantir o teto, a alimentação da pessoa com deficiência. Então, a consciência cristã ficava em paz. O castigo era considerado caridade também, na medida em que salvava do demônio a alma e livrava a sociedade das condutas antissociais e inconvenientes da pessoa com deficiência. Então, chegamos aqui a uma conclusão de que nada foi homogêneo em relação à pessoa com deficiência. Diferentes foram os sentimentos e as atitudes que marcaram o convívio social junto a pessoas público-alvo da educação especial. A discriminação e o preconceito estiveram sempre presentes em todos os momentos da história. Vamos aqui para o resumo de todas essas duas aulas da antiguidade
e da Idade Média, nós podemos resumir que a história da educação especial das pessoas com necessidades especiais, da antiguidade até a Idade Média, mostra que o extermínio, a discriminação e o preconceito marcaram profundamente a vida dessas pessoas que, quando sobreviviam, não tinham outra alternativa senão a vida à margem da sociedade. Mesmo que isso acontecesse sob o véu do abrigo e da caridade, a exclusão era o caminho